Era madrugada em Lisboa e o apartamento antigo no bairro Alto ecoava cada sussurro como um segredo revelado. Ao se aproximar da porta entreaberta, viu sua irmã mais nova, Sofia, enroscada nos braços de João, seu noivo. O beijo que trocavam não era inocente, era voraz, traidor e naquele instante, o mundo de Maria desabou, levando-a a questionar não só o amor que sentia por João, mas a própria identidade que havia escondido por anos. Sem pensar duas vezes, Maria rompeu no quarto, os olhos flamejantes de raiva e dor. Como vocês puderam, gritou ela, a voz tremendo como as ondas do Tejo em dia de tempestade. Sofia pulou da cama, o rosto pálido, enquanto João tentava se vestir às pressas, murmurando desculpas incoerentes. Mas o dano estava feito. Maria saiu correndo para as ruas estreitas, o ar fresco da noite batendo em seu rosto como um tapa. Ela não chorou, em vez disso, uma fúria surda crescia dentro dela, misturada a um alívio estranho, como se uma prisão invisível tivesse se aberto. Caminhando sem rumo, Maria acabou no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia aos seus pés como um tapete de luzes piscantes. Ali, sozinha com seus pensamentos, lembrou-se das noites em que, ainda adolescente, sentia um puxão inexplicável ao ver garotas na escola, um sentimento que sua família católica devota sempre rotularia como pecado. Sua mãe, Dona Isabel, uma viúva rígida que gerenciava uma pequena padaria no Alfama, havia incutido nela valores tradicionais: casamento, filhos, uma vida reta. João, um engenheiro bem-sucedido de uma família influente, parecia o encaixe perfeito. Mas agora, com a traição exposta, Maria se perguntava se aquilo tudo não era uma fachada para encobrir quem ela realmente era. O sol nascente tingia o céu de rosa quando Maria decidiu não voltar para casa. Em vez disso, pegou o metrô para o Chiado, onde uma amiga de faculdade, Rita, trabalhava em uma livraria. Rita, sempre pragmática, ouviu a história e ofereceu um sofá para Maria ficar. Você precisa de tempo para processar isso, disse ela, servindo um café forte. Mas Maria não queria processar, queria agir. Naquela tarde, enquanto folheava livros sobre identidade e sociedade, seus olhos se fixaram em um evento anunciado, uma reunião de um grupo de apoio para mulheres LGBT no Centro Cultural de Belém. O coração dela acelerou. Era arriscado, mas talvez fosse o primeiro passo para confrontar seus demónios internos. No dia seguinte, Maria compareceu à reunião, o nervosismo apertando seu estômago como um nó. O salão era acolhedor, com cadeiras em círculo e cartazes de empoderamento nas paredes. Ali conheceu Ana, a facilitadora do grupo. Ana era uma mulher de 28 anos, com cabelos loiros ondulados que caíam sobre os ombros e olhos verdes que pareciam penetrar a alma. Ela era advogada especializada em direitos humanos, vinda de uma família mais liberal do Porto, mas que ainda carregava suas próprias cicatrizes de rejeição. Bem-vinda, disse Ana com um sorriso cálido, estendendo a mão. O toque foi elétrico, e Maria sentiu algo despertar dentro dela, algo que ia além da atração física, era reconhecimento. Durante a sessão, as mulheres compartilharam histórias de luta contra o preconceito. Uma falou sobre ser demitida por sua orientação sexual, outra, sobre o divórcio forçado pela família. Maria ouviu em silêncio as palavras e quando em sua mente. Quando chegou a sua vez, ela hesitou, mas Ana a incentivou com um olhar gentil. Meu noivo me traiu com minha irmã, começou Maria, a voz baixa. Mas o pior é que eu sinto alívio. Porque talvez eu nunca o tenha amado de verdade. As confissões fluíram e, pela primeira vez, Maria admitiu em voz alta seus sentimentos por mulheres, o peso da sociedade portuguesa conservadora sobre seus ombros. Após a reunião, Ana se aproximou de Maria. Quer conversar mais? Há um café aqui perto. Elas foram, e o que começou como uma troca de experiências se transformou em uma conexão profunda. Ana contou sobre sua própria jornada, o rompimento com a família quando assumiu sua sexualidade aos 20 anos, as batalhas judiciais por direitos iguais e a solidão que veio com isso. Maria se viu refletida nela, a luta interna, o medo do julgamento. A sociedade nos diz o que é certo, disse Ana, mas o coração sabe a verdade. Naquela noite, ao se despedirem, um abraço demorado selou o início de algo novo, algo perigoso em um país onde o casamento gay era legal, mas o preconceito ainda reinava em muitos lares.
Dias se passaram e Maria se instalou temporariamente com Rita, evitando ligações da família. Dona Isabel bombardeava seu telefone com mensagens: "Volte para casa, filha. Podemos resolver isso." Mas Maria sabia que resolver significava perdoar João e Sofia, casar-se como planejado e enterrar seus verdadeiros sentimentos. Em vez disso, ela se encontrou novamente com Ana, desta vez em um passeio pelo jardim botânico. Caminhando entre flores exóticas, elas riram de anedotas da vida, mas a conversa logo se aprofundou. "Eu me sinto traída não só por eles, mas por mim mesma", confessou Maria. "Passei anos fingindo." Ana tocou sua mão. "Fingir é exaustivo. Mas escolher ser autêntica tem um preço." Elas falaram sobre expressões familiares. Ana havia perdido contato com seu pai, um empresário conservador, que a deserdou. Maria imaginou a reação de sua mãe, devota à igreja, se soubesse da verdade. O sol se pondo pintava o céu de laranja e naquele momento, impulsionada por uma coragem repentina, Maria se inclinou e beijou Ana. Foi suave, hesitante, mas cheio de verdade. Ana correspondeu e o mundo ao redor desapareceu. Mas a felicidade foi efêmera. Naquela mesma noite, Sofia apareceu na livraria de Rita, os olhos inchados de choro. "Maria, por favor, me perdoe. Foi um erro." Maria a confrontou. "Um erro? Vocês destruíram tudo." Sofia implorou, revelando que João a havia seduzido, mas Maria via a culpa em seus olhos. "E se eu te dissesse que não quero mais João? Que talvez eu nunca quisesse?" Sofia franziu a testa, confusa. Maria não explicou mais, mas o confronto a deixou abalada, questionando se valia a pena destruir a família por sua felicidade. Os dias seguintes foram um turbilhão para Maria. Ela e Ana se viam com frequência, explorando Lisboa como amantes secretas, um jantar em um restaurante escondido na moraria, um passeio de mãos dadas pelo castelo de São Jorge ao entardecer. Ana era como um farol em meio à escuridão interna de Maria, guiando-a através de dúvidas e medos. "Você não precisa decidir tudo agora", dizia Ana, mas Maria sentia a urgência. Sua mãe ligava incessantemente, e João enviava mensagens pedindo perdão, prometendo mudar. Em uma tarde chuvosa, Maria finalmente atendeu uma chamada de Dona Isabel. "Filha, onde você está?" "Sofia está arrasada, João também. Vamos conversar como família." Maria marcou um encontro na padaria familiar, o cheiro de pão fresco misturando-se à tensão no ar. Ao chegar, encontrou sua mãe atrás do balcão, o rosto marcado por noites insones. Sofia estava lá também, evitando seu olhar. "O que aconteceu foi imperdoável", começou Dona Isabel, "mas o casamento pode ser salvo. João é um bom homem." Maria balançou a cabeça. "Mãe, não é sobre salvar o casamento. É sobre mim." Ela respirou fundo, as palavras presas na garganta. Eu gosto de mulheres. Sempre gostei, mas neguei." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Isabel empalideceu, cruzando os braços como um escudo. "Isso é absurdo. É o choque falando. Você precisa de ajuda, talvez da igreja." Sofia, ainda culpada pela traição, murmurou: "Maria, não faça isso. Pense na família." Mas Maria persistiu: "Pensei na família a vida toda. Agora pensa em mim." A discussão escalou. Dona Isabel invocou a Bíblia, falando de pecado e tradição. "Seu pai, que Deus o tenha, nos ensinou valores. Você vai jogar tudo fora?" Maria sentiu as lágrimas queimarem, mas manteve a postura. "Valores que me sufocam, mãe. Eu amo Ana." O nome escapou e o ar ficou mais pesado. Dona Isabel exigiu que Maria saísse, até você voltar ao juízo. Sofia, dividida entre lealdade e remorso, não disse nada. Maria deixou a padaria com o coração partido, mas uma determinação nova. Ana esperava em seu apartamento no Príncipe Real, um espaço moderno cheio de livros de direito e arte abstrata. Ao ouvir o relato, Ana abraçou.
Foi corajoso. Mas o caminho à frente será duro. Elas passaram a noite conversando sobre as implicações, o preconceito no trabalho, a rejeição social. Ana compartilhou sua própria história de perda, amigos que se afastaram, oportunidades profissionais negadas por razões pessoais. Mas vale a pena, disse ela. Ser livre é inestimável. Enquanto isso, João não desistia. Ele apareceu no grupo de apoio, fingindo interesse, mas na verdade procurando Maria. Eu errei, mas te amo, disse ele em uma emboscada no café. Maria o confrontou, você me traiu com minha irmã. Como pode falar de amor? João admitiu a fraqueza, mas insistiu que era um lapso. E essa Ana? É uma fase, Maria. Volte para a realidade. Suas palavras cutucaram as inseguranças de Maria, fazendo-a duvidar se sua atração por Ana era real ou uma reação à traição. A dúvida cresceu quando Maria recebeu uma oferta de emprego em Faro, no sul de Portugal, longe de tudo. Era uma chance de recomeçar, mas significava deixar Ana e a família. Talvez eu deva ir, confidenciou a Ana. Evitar mais dor. Ana, magoada, argumentou, fugir não resolve. Em frente. Mas Maria via o custo, sua mãe adoecendo de preocupação, Sofia se isolando em culpa. Em uma noite de insomnia, Maria pesou as opções, o conflito moral rasgando-a ao meio. Escolher Ana significava trair as expectativas familiares, escolher a família significava trair a si mesma. O clímax daquela fase veio em uma festa de aniversário de Rita. Ana e Maria foram juntas, mas João apareceu inesperadamente, convidado por um amigo em comum. Ele confrontou Ana, você está confundindo ela. Deixa-a em paz. Ana rebateu, ela escolheu sozinha. A discussão atraiu olhares e Maria, no centro, sentiu o peso do julgamento social. Parem, gritou ela. Isso é minha vida. Mas o dano estava feito, rumores se espalharam e no dia seguinte, Dona Isabel ligou, furiosa. Todo o bairro sabe agora. Você nos envergonhou. Maria se refugiou com Ana, mas a pressão estava corroendo sua relação. Talvez eu não esteja pronta, admitiu Maria. Ana, paciente, mas ferida, disse, eu esperei anos por alguém como você. Mas não posso forçar. Elas decidiram dar um tempo, e Maria voltou para o apartamento familiar, sob o olhar desaprovador de sua mãe. Sofia tentou se reconciliar, eu sinto muito. Mas você está errada sobre isso. Maria, exausta, questionou tudo. Era o amor por Ana vale o isolamento? A reconciliação com a família foi superficial. Dona Isabel impôs condições, Maria deveria ver um terapeuta para esclarecer as ideias e manter distância de Ana. Pela nossa reputação, disse ela. Maria concordou relutantemente, mas internamente, o fogo não se apagava. Ela atendia às sessões, mas o terapeuta, um homem idoso com visões tradicionais, só reforçava os preconceitos. Isso pode ser uma fase transitória, dizia ele. Maria saía das consultas mais confusa, o conflito ético pesando, obedecer à família ou seguir o coração? Enquanto isso, Ana lutava sozinha. Como advogada, ela defendia casos de discriminação, mas sua vida pessoal era um caos. Ela recebia mensagens anônimas de ódio, provavelmente de conhecidos de João, acusando-a de corromper Maria. Eu não desisto fácil, confidenciou uma amiga, mas a solidão a consumia. Em uma audiência judicial, defendendo uma mulher demitida por ser lésbica, Ana viu paralelos com sua própria vida. A sociedade evolui devagar, argumentou no tribunal, vencendo o caso, mas sentindo vazio sem Maria. Maria, por sua vez, enfrentava o dia-a-dia na padaria, sob o escrutínio de vizinhos. Sussurros no mercado, a filha de Isabel, aquela que largou o noivo por uma mulher. O preconceito social era palpável, isolando-a a Sofia, tentando reparar, confessou, João me manipulou, mas eu permiti. Desculpe. Maria perdoou parcialmente, mas o laço estava rompido. Você escolheu trair. Eu escolho viver.
Uma reviravolta veio quando Dona Isabel sofreu um pequeno derrame, estressada pela situação. No hospital, Maria a visitou, o remorso misturando-se à raiva. Mãe, eu te amo, mas não posso mudar quem sou. Dona Isabel, fraca, murmurou, talvez eu tenha sido dura demais. Foi um vislumbre de esperança, mas insuficiente. Maria saiu dali determinada a reconectar com Ana. Elas se encontraram em Sintra, entre palácios e florestas encantadas. Senti sua falta, disse Maria, abraçando Ana. Elas passearam, reconectando-se, mas Ana era cautelosa, sua família ainda é uma barreira. Maria prometeu lutar. Naquela noite, em um hotel discreto, elas compartilharam intimidades emocionais, fortalecendo o vínculo. Mas ao voltar, Maria descobriu que João havia espalhado rumores no trabalho dela, custando uma promoção. Ele quer me punir, pensou ela. O confronto com João foi inevitável. Em um café no Rocio, Maria o encontrou. Pare com isso. Acabou. João, amargo, rebateu. Você me trocou por ela. Eu te dei tudo. Maria viu a verdade. Seu amor por ele era conveniência, não paixão. Eu nunca te amei como amo Ana. João saiu furioso, prometendo mais problemas. A pressão culminou em uma reunião familiar. Dona Isabel, recuperada, convocou todos. Precisamos resolver. Sofia admitiu sua culpa total, revelando que João a chantageava. Ele não é quem parece. Dona Isabel, chocada, virou-se para Maria. E você? Essa escolha? Maria defendeu. Não é escolha, é quem sou. Aceito ou perca-me. O debate foi acalorado, com lágrimas e acusações. No fim, Dona Isabel cedeu um pouco, dê tempo. Maria e Ana prosseguiram, mas o custo era alto. Ana perdeu um cliente conservador ao saber de sua relação. Vale a pena? Perguntou Maria. Ana assentiu, por você, sim. Elas planejaram morar juntas, mas o medo persistia. A mudança para um apartamento compartilhado no Estoril marcou um novo capítulo. Longe do centro de Lisboa, elas buscavam paz, mas os fantasmas seguiam. Dona Isabel visitava esporadicamente, tentando entender, mas comentários sutis magoavam. Quando vai superar essa fase? Maria respondia com paciência, mas internamente, o conflito moral a corroía. Estava ela sendo egoísta ao impor sua verdade? Ana, por outro lado, enfrentava batalhas profissionais. Um caso de alto perfil contra discriminação os pôs na mídia e repórteres bisbilhoteiros revelaram sua relação com Maria. Advogada lésbica em romance controverso, lia-se nas manchetes. O preconceito societal explodiu, e-mails de ódio, protestos fora do tribunal. Ana se manteve firme, mas o stress a afetava. Eu luto por direitos, mas pago o preço, desabafou. Maria, trabalhando em uma agência de turismo, lidava com colegas que a evitavam. Uma amiga alertou, cuidado, o chefe é conservador. O medo de demissão pairava, adicionando tensão. Em casa, discussões surgiam. Maria queria discrição, Ana defendia orgulho. Esconder é ceder ao preconceito, dizia Ana. Maria retrucava, mas proteger-nos é sábio. Uma traição inesperada veio de Sofia. Desesperada por redenção, ela contou a João sobre o novo endereço. João apareceu, bêbado, gritando insultos. Vocês são uma aberração. Ana o enfrentou, saia ou chama a polícia. Maria, aterrorizada, viu o ódio nu. Após o incidente, elas denunciaram, mas o dano emocional foi profundo. Ele não para, disse Maria. O ponto de virada foi um evento de direitos LGBT em Porto. Ana palestrava, Maria acompanhava. Lá, elas encontraram apoio, mas também oposição. Um grupo conservador protestava e uma pedra atingiu Ana, ferindo-a levemente. No hospital, Maria chorou. Isso é culpa minha. Ana a consolou. Não, é da sociedade. Mas nós resistimos.
Recuperada, Ana propôs casamento legal em Portugal. Vamos oficializar. Maria hesitou, e a família? Dona Isabel, ao saber, reagiu mal. Isso é o fim. Mas Sofia, evoluindo, defendeu: mãe, deixe-a ser feliz. O conflito familiar escalou, com Dona Isabel ameaçando cortar laços. Maria enfrentou a mãe, aceite ou perca as duas filhas. Dona Isabel, dividida, refletiu. Dias depois, ligou: venha falar. Na conversa, lágrimas fluíram. Eu te criei para ser forte. Talvez isso seja sua força. Foi um passo para a aceitação. Mas João, obcecado, planejou vingança. Ele falsificou documentos para difamar Ana profissionalmente. Descoberto, Ana o processou, vencendo, mas o processo exauriu ambas. Com o julgamento ganho, Ana e Maria celebraram uma vitória amarga. O custo: amizades perdidas, saúde abalada, família fraturada. Dona Isabel compareceu ao casamento discreta em uma capela em Cascais, um gesto de reconciliação. Não entendo totalmente, mas te amo, disse ela. Sofia foi madrinha, redimida. Mas a paz era ilusória. Maria, agora casada, lidava com dúvidas internas. Havia escolhido certo? O amor por Ana era inegável, mas o preço, isolamento social, carreira estagnada, pesava. Ana notava: você parece distante. Maria admitia: às vezes me pergunto se valia o caos. Um teste final veio quando João, derrotado, tentou suicídio, culpando Maria em uma carta. O choque abalou todos. Dona Isabel culpou indiretamente: se você não tivesse. Maria rebateu: ele nos machucou. Não sou responsável. Mas o remorso a consumiu, questionando decisões. No fim, elas se fortaleceram. Ana abriu uma ONG para apoio LGBT, Maria juntou-se, encontrando propósito. A família se reaproximou devagar, o preconceito diminuindo com o tempo. E assim, em uma noite estrelada no Tejo, Maria refletiu: o amor venceu, mas a que custo? Foi certo priorizar o coração sobre a tradição, ou o equilíbrio era possível?